sejam bem-vindos ao Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto e no programa de hoje vou conversar com o professor de História da UFPE, George Cabral, também integrante do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano e da Academia Pernambucana de Letras. O nosso tema de hoje é a Confederação do Equador. Essa é a segunda parte, na verdade, da nossa entrevista, da nossa conversa, do nosso aprofundamento sobre esse evento tão importante para a história de Pernambuco e do Brasil, que ocorreu aqui há 200 anos, em 1824. Professor, novamente, bem-vindo ao Em Discussão. Muito obrigado pela participação no nosso programa. No programa anterior, na nossa primeira parte, a gente falou muito sobre os antecedentes, sobre o contexto histórico. Eu queria aproveitar essa ocasião para falar um pouco mais do momento mesmo, assim, da Confederação. Queria começar perguntando qual era o objetivo do movimento, né? Por exemplo, que tipo de governo eles queriam instalar? É possível falar que era republicano? Será que ele seria monárquico? É possível falar em democracia com esse evento da Confederação do Equador? Bom, o objetivo inicial mesmo, né, desse movimento, que é a espoleta, né, final, a gota d'água para a eclosão da Confederação do Equador, é o fato de a Constituinte de 1823, convocada por nosso primeiro imperador, né, Pedro I, ter sido fechada a golpe de baioneta, né, cercada pela tropa no Rio de Janeiro. Havia uma desconfiança em relação a Pedro I, desde o processo de independência, se ele seria capaz efetivamente de cumprir a sua promessa, né, de ser um imperador constitucional, né, e essa desconfiança se materializou, né, nesse primeiro golpe de Estado. Rapidamente, né? Rapidamente, né, no momento em que a Assembleia começou a tratar dos limites do poder do imperador, né, ele considerou que o texto que estava sendo produzido não era digno da sua majestática figura, né? E mandou a tropa fechar a Assembleia Constituinte. Então, esse é um ponto essencial. Né? Por quê? Porque na Constituição se depositavam as esperanças de uma autonomia provincial, de um autogoverno provincial, sobretudo no que dizia respeito às finanças. Né? Pernambuco e outras províncias superavitárias em termos de balança comercial, né, eram constantemente expoliadas pelo fisco central para manter, né, a estrutura da corte, de tropa, né, as intervenções militares que o Brasil realizava no que veio a ser o Uruguai. Então, a iluminação pública do Rio de Janeiro, enquanto o Recife estava às escuras. Então, havia esse desejo de autonomia, né, financeira, sobretudo, de governação. E no momento em que a Constituinte é fechada, essa esperança vai por água abaixo. Né? Então, esse é um eixo central e, junto com isso, como nós vimos na primeira parte, a interferência também no processo de escolha dos governos provinciais. E, nesse sentido, é possível falar que o que a Confederação do Equador instituiu era um governo republicano, tinha uma proposta republicana, eles se assumiam como republicanos ou esse era um palavrão naquele momento? Bom, há uma presença de um discurso republicano. Manuel de Carvalho Paz de Andrade, como nós vimos anteriormente, é um homem fascinado pelo modelo americano, um modelo que influenciou 17 também aqui, né, e que influenciou todos os países vizinhos da América Latina. Então, há um grupo republicano que eventualmente podia até ser minoritário, mas que era muito ativo. A gente tem que ter em conta que o regime monárquico era o que as pessoas conheciam de toda a vida. Né? E falar de república, falar de Constituição era uma grande novidade. Né? Daí que existe esse núcleo republicano, existe uma inclinação a se fundar uma república, né? Mas o eixo central é a questão da Constituição. Então, a gente nunca pode falar do si na história, né? Mas vamos imaginar que Dom Pedro retrocedesse da sua interferência na Assembleia Constituinte e aceitasse de fato ser, né, um imperador constitucional, como, né, se prevê na teoria. Né? É possível que tivesse havido um arranjo político. Né?
mantivesse a monarquia, mais um regime constitucional. Mas com a base constitucional de verdade. De verdade. Né? Então, na medida em que isso não foi possível, se opta por uma constituição de uma república federada. Né? O que resolveria a partida um problema grave que nós temos até hoje, que é o Pacto Federativo. Que é concentrar recursos, por exemplo, em Brasília, Exato. Enquanto, no nosso caso, não províncias, mas estados, têm dificuldades em que pese a atividade econômica e tudo isso ocorrer lá. Apesar de nós éramos superavitários, apenas 3 províncias eram superavitárias nesse momento. Bahia, Pernambuco e Maranhão. Tá? E o governo central, no Rio de Janeiro, a corte, precisava desse superávit para poder, né, manter a sua estrutura. O café ainda não tinha despontado como um produto de exportação. Né? Daí essa disputa por recursos também é muito importante a gente sempre lembrar dela. O que a gente poderia dizer sobre a Confederação do Equador em termos, no que diz respeito ao tema da escravidão? Havia, ao que me parece, um projeto deliberado de extinção do tráfico, né? Do tráfico de pessoas escravizadas. Em relação à instituição escravidão, que era importante, era fundamental para a atividade econômica brasileira. O que a Confederação previa? Esse é um ponto central na discussão também. Né? A escravidão no Brasil, que perdura, né, durante quase 4 séculos, o Brasil é o último país do Ocidente, né, a acabar com a escravidão, ela era uma instituição muito arraigada na sociedade brasileira. A gente pode dizer que era a mais arraigada de todas. E a escravidão, ela não dizia respeito somente a uma escravidão agrária com grande quantidade de escravos nos engenhos, por exemplo. Né? Mas ela estava presente no cotidiano. O professor Marcos Carvalho, né, meu colega de departamento na UFPE, estudou muito bem isso no seu livro Liberdade. Né? A presença da escravidão está disseminada nas casas, na vida urbana, no cotidiano. Então, acabar com a escravidão demorou tanto exatamente por isso, por ela estar tão arraigada. Esses movimentos, tanto de 17 como de 24, necessitavam do apoio dos senhores de engenho. E para os senhores de engenho, a escravidão era uma questão importantíssima, central, fundamental. Todos esses participantes do movimento, tanto em 17 como na Confederação do Equador, em vários momentos manifestam o seu repúdio à escravidão. O próprio Frei Caneca, que é o grande herói da Confederação, mencionava que, né, há de chegar um momento em que nós vamos nos orgulhar das nossas raízes africanas. Mas, no momento da eclosão do movimento, de 24, uma das primeiras medidas práticas foi a de supressão do tráfico, mas não da abolição. Né? Seria, talvez, uma ruptura muito radical. Né? Então, na base, a gente tem, no substrato de pensamento desses participantes, desses líderes, o desejo de acabar a escravidão, mas essa dependência, né, das estruturas sociais que são muito arraigadas. Já o fim do tráfico foi uma ousadia. Em 17 não se falou disso. Entendi. Em relação à religião, por exemplo, me parece que a questão do catolicismo e de uma religião oficial ainda estava presente. Acho que está até na bandeira da Confederação, né, a palavra religião. É muito presente. Né? Em 1817, coloca a Igreja Católica como, né, religião do Estado, abre o culto a outras, né, manifestações cristãs. Outro elemento de mentalidade que não se descarta da noite para o dia. Né? O mundo luso brasileiro é um mundo de base essencialmente católica. Né? E isso estava muito arraigado nessa população. Né? O fato da palavra religião aparecer na bandeira da Confederação do Equador não é casual. Né? Quando se fez a bandeira de 1817, que é a nossa bandeira atual, né? Apesar da presença da cruz, né, muitas pessoas não quiseram aceitar a bandeira porque ela não tinha as 5 quinas, né, do escudo português que a população associava às 5 chagas de Cristo. Né? Então, isso é um indício do quão importante era a religião para essa sociedade, né? E daí que o Estado continua, né, aderido à Igreja Católica e também porque muitos dos participantes eram sacerdotes. O próprio Frei Caneca como o símbolo dessa participação. O símbolo maior, do clero, né? Foi um homem ilustrado, mas muito, muito embebido da teologia. Né?
Frei Caneca não era um clérigo dissoluto, no sentido da teologia. Ele conhecia muito bem. Tá? Ele era um profundo estudioso. Tá? E assim como ele, outros, né, participantes em 17, e um dos grandes líderes é o padre João Ribeiro. Tá? Então, esse pessoal, por ser mais informado, né, por ser mais lido, mais instruído, estava ali diretamente relacionado com esses movimentos. O seminário também como esse lugar onde essas ideias... Um celeiro de ideias, né? Circulavam, né? Com estudo de ciências naturais, de matemática. Frei Caneca era professor de geometria. Né? O estudo do francês, que permite o acesso aos textos filosóficos. A língua francesa. A língua francesa, né? O seminário e as lojas maçônicas são grandes, né, locais de disseminação dessas ideias. E em relação a direitos humanos e liberdades, dá para dizer que a Confederação trazia para o contexto brasileiro essas ideias que estavam, por exemplo, na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa e de outros documentos dessa época? Sim, esse é um elemento importante também, né, nesse conjunto de ideias, e que no Brasil, como costuma acontecer, a gente vai ver uma certa ambiguidade. Né? E por que eu digo isso? Porque da mesma forma que se fala de liberdade e de fraternidade como valores essenciais do pensamento ilustrado, de uma ordem constitucional, né, e de um país republicano, nós temos ainda essas pendências relativas à escravidão. Né? Então, como falar de liberdade e fraternidade em um país, né, ou em uma província na qual a maioria, né, da população ou é escravizada ou sofre com preconceitos raciais. Né? Então, esse é um dos pontos, né, de discussão mais quentes, né, nessa relação do pensamento ilustrado com a realidade brasileira. Com certeza. Né? E que, de certa forma, está presente ao longo de todo o nosso desenvolvimento histórico, até a atualidade. E na atualidade também. Exatamente. Esse é um ótimo gancho que eu queria guardar para o próximo bloco, pode ser? Então, a gente faz um breve intervalo aqui no Em Discussão. Daqui a pouco a gente volta com o nosso debate sobre a Confederação do Equador. Estamos de volta com o Em Discussão, o programa de entrevistas da TV Alep. Eu sou Aimone Neto. Hoje eu converso com o professor de História da UFPE, George Cabral, também integrante do Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano e da Academia Pernambucana de Letras. E o nosso tema de hoje é a Confederação do Equador, esse evento importante, essa insurreição que ocorreu aqui em Pernambuco e também em outros estados, notadamente no norte do Brasil, há 200 anos, em 1824. Professor, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre essa questão da escravidão durante a Confederação do Equador, da proposta de extinção do tráfico de pessoas escravizadas. Eu queria perguntar ao senhor um pouco sobre a importância do que na época se chamava pessoas de cor, né? Estamos falando principalmente dos negros, dos pardos, até dos indígenas, né? Que atuação, que papel eles tiveram nesse movimento? Como é que eles participaram? E como é que eles sofreram também com o fim desse movimento? Bom, a população pernambucana, né, nesse momento, em 1824, conta com uma quantidade expressiva. Né? Nós podemos colocar aí mais ou menos a metade da população, né, ou escravizada ou é população negra alforriada, né? Mas, de toda sorte, nós temos uma parcela grande da população ligada, né, aos afrodescendentes, né, e em uma quantidade menor, pelo menos aqui na capital, né, aos indígenas. Né? Mas são populações que são mobilizadas nessas agitações revolucionárias. Né? Os estudos da professora Mariana Dantas, né, por exemplo, sobre a população indígena, né, e a sua mobilização são muito interessantes. Os estudos do professor Marcos Carvalho sobre, né, a participação de pretos e mestiços, né, no processo também é muito importante. E há um personagem central em toda essa movimentação, que é um capitão, Pedro Pedroso, né, foi um dos mais radicais em 1817, é um homem mestiço, com uma liderança assim, reconhecida entre as populações negras, livres e forras, escravizados e livres, né, e alforriados aqui
no Recife. Inclusive, ele é um dos pivôs, né, da derrubada da Junta dos Matutos e antes da derrubada de Gervásio Pires. Então, ele estava constantemente movimentando essa parcela da população, e tudo isso debaixo de um temor, né, que perpassa toda a América Portuguesa desde o início do século XIX, que é o medo à haitinização. Né? O Haiti, no final do século XVIII e início do século XIX, passa por um processo revolucionário, né? Alguns historiadores dizem que é a única verdadeira revolução que existiu no mundo, na qual os escravizados tomam o poder, né, e fundam a Segunda República Independente do Novo Mundo. Né? E esse processo foi muito radical e muito violento. Então, havia um temor disseminado no Brasil, né, como um país escravocrata, com uma população grande de escravizados, de que um novo Haiti pudesse ocorrer por aqui. Né? Daí a reticência das elites locais em aderir, né, genuinamente e mais profundamente a esses movimentos republicanos que o tempo todo falam de liberdade e de fraternidade. Né? Havia um temor entre as elites dominantes sobre como se comportaria essa população. Será que não havia o risco de um novo Haiti? Né? E isso, indubitavelmente, é fundamental para que haja uma reação conservadora, né, que tanto na Revolução de 1817 como na Confederação do Equador colaborou com a supressão desses movimentos. Né? Uma parte importante da repressão a esses movimentos parte de dentro de Pernambuco, né? Em 1817 da comarca de Alagoas, né? E em 1824 da Mata Sul. A Confederação chegou a fazer uma Assembleia Constituinte, instituir uma Constituição, ou será que não deu nem tempo para isso? A Confederação assumiu provisoriamente o texto constitucional de Cucua, né? Um texto produzido na Gran Colômbia, né? No âmbito do movimento de independência, né, liderado por Bolívar, e se convocou uma Assembleia Constituinte que deveria se reunir em Olinda. Né, mas o movimento foi, né, derrotado em 19 de setembro, né, já está o governo desbaratado, não houve tempo para essa concretização de um texto constitucional. Entendi. E como foram esses meses, se a gente pode dizer assim, de confederação, né? Como é que foi, por exemplo, a reação da coroa? Houve conflito, houve guerra, houve tiro? Como é que foi esse período? Houve conflito, né? E a lição de 1817 foi levada em consideração, né? Eu estou o tempo todo fazendo paralelo porque é impossível dissociar um movimento do outro. Poucos anos, né, entre um e outro. Um intervalo pequeno e as dinâmicas são semelhantes. Então, o que acontece em 1824? Né? Há essa preocupação com a estratégia que foi usada pela repressão em 17, que foi o avanço de tropas por terra, né, se fortalecendo na Bahia, em Alagoas, e o bloqueio do porto. Em 24 se reproduz a mesma estratégia das forças de repressão. E há uma tentativa de barrar esse avanço por terra das tropas que são enviadas para, né, suprimir a Confederação. Mas, uma vez mais, esse esforço militar não foi suficiente, né, para deter o avanço por terra. São tropas que vêm lideradas por Lima e Silva, né, que é o pai do famoso Duque de Caxias, né, e que vai avançar, contar com apoio local e com a pouca organização efetiva das tropas, né, de defesa. O porto bloqueado também reduz muito a capacidade logística, né? Isso atrapalha a chegada de mantimentos, atrapalha a chegada de armamentos, né? E interfere diretamente no sucesso, no caso, né, no fracasso militar da Confederação. E, uma vez derrotada a Confederação, quais foram as consequências para Pernambuco e para a população, Pernambuco como província e para a população local, de um modo geral? Tem esse desfecho de Frei Caneca que é muito marcante e trágico com o arcabuzamento, né? Sim. Mas, por outro lado, tem gente que consegue escapar, né? Sim. Nós vamos ter, né, uma instauração de uma comissão militar. Há uma coluna, né, da qual participa Frei Caneca, que sai de Pernambuco na tentativa de se conectar com os revolucionários do Ceará
e retomar, né, o controle do espaço. A essas alturas, Manuel Carvalho Paz de Andrade já havia conseguido, né, se exilar em uma embarcação inglesa, né, e daí se evadir daqui. Né. Mas, finalmente, em 29 de novembro, essa coluna da qual o Caneca participa é rendida no Ceará, né, e ele vem com outros líderes presos. No caminho, um personagem bem interessante, que é Emiliano Munduruku, ou Mundruku, né, um homem negro que participou do movimento, ele consegue fugir, né, e escapa do Brasil, passa pelo Caribe, né, chega aos Estados Unidos e, até onde a gente sabe, é uma das primeiras pessoas nos Estados Unidos que abre um processo por discriminação racial, porque ele é colocado para fora de um vagão de trem lá. Né? É uma história interessante, e a Companhia Editora de Pernambuco vai publicar agora uma história em quadrinhos com né, os feitos de Munduruku. Então, alguns personagens conseguem, né, sair daqui e sobreviver. Manuel de Carvalho Paz de Andrade depois volta à política, né? E Frei Caneca acaba encarnando, ele não é o único a ser executado, né, mas ele acaba encarnando, né, a figura do martírio com seu arcabuzamento em 13 de janeiro de 1825. Né? Do ponto de vista territorial, Pernambuco perde metade do seu território, a comarca de São Francisco, né, que hoje é Minas, não é isso? Foi provisoriamente anexada a Minas e depois a Bahia. Né? Já havia perdido a comarca de Alagoas, né? Então hoje, em 17. Né? Então hoje o território de Pernambuco equivale a menos da metade do que era originalmente. Né? E a partir daí Pernambuco fica com essa pecha de separatismo. Né? O tempo inteiro há uma desconfiança em relação a Pernambuco. E isso é muito, assim, a gente consegue perceber as origens disso por esse passado histórico, né, de contestação, né, e também porque Pernambuco, apesar de tudo, continua a ser um polo importante para o que a gente chama hoje de Nordeste Oriental, vamos dizer assim. Né? Daqui de Pernambuco até o Maranhão, né, ainda há uma convergência durante o Segundo Império todo, né, para o Porto do Recife, até mesmo já entrando na República. Né? Mas, de fato, é uma das províncias mais castigadas da história do Brasil. Né? E os dois movimentos de repressão mais violentos, talvez só o Quilombo dos Palmares tenha tido uma repressão tão violenta quanto a Confederação do Equador e antes... E, de alguma forma, era Pernambuco também, né? Também era Pernambuco. Territorialmente, também pelo era menos. Pernambuco. Né? A pauta da Confederação do Equador, essas bandeiras que esses revolucionários, se a gente puder dizer assim, levantaram, ela ecoa no presente? Ela tem relevância para o momento atual? Como é que o senhor vê esse momento de pensar 200 anos depois a Confederação? É fundamental a gente ter isso, né, em discussão. Tá? Eu acho, inclusive, louvável que a Assembleia Legislativa tenha, né, trazido essa pauta para discussão aqui. Né? E há uma comissão estadual, né, para o bicentenário, há uma comissão no Senado, a senadora Tereza Leitão. Né? Então, é essencial. Por quê? Porque não se trata somente de uma efeméride, né, que aconteceu há 200 anos atrás e que, né, vamos fazer aqui... Os temas discutidos naquele momento são temas que ainda interferem no funcionamento da nossa sociedade. Né? A compreensão do que é a ordem constitucional, do que é a harmonia entre poderes, né? Estado de Direito, né? Do que é o Estado de Direito, né? É fundamental. Né? Se a gente olha na história do mundo ocidental, né, essa ideia de Constituição, de Estado Democrático de Direito, ela é muito recente. Com certeza. Né? Então, isso é um processo em construção. Né? E a gente tem que estar vigilante, porque a história ela não anda só para frente, às vezes há retrocessos. Né? Então, trazer essa discussão de 24 é discutir a ordem constitucional, o Estado Democrático de Direito, né? É discutir também o problema racial no Brasil, né? O problema das desigualdades regionais. Né? A gente está falando, em 24, de pacto federativo, né? De como é que as partes constituintes do país se equilibram entre si e devem ser contempladas por um poder central de forma equilibrada. E o que eles chamavam de Norte, que hoje a gente chama do Nordeste, de alguma forma está numa situação semelhante, no sentido em desvantagem econômica e social em relação a esse eixo central do Brasil. Então, me parece que
também essa pauta é muito do momento, né, do presente. Exatamente. Né? Desde o século XVIII, com o ciclo do ouro, o chamado ciclo do ouro, né, nós temos uma mudança do polo econômico. Né? E ao longo do período imperial, isso se desequilibrou ainda mais. Né? O historiador Evaldo Cabral de Mello, no livro Norte Agrário e o Império, deixa isso bem claro. Né? Ele mostra como o superávit das províncias do Norte era constantemente drenado para o eixo Rio-São Paulo-Minas e investido ali em infraestrutura. Então, se aquela é a região hoje, né, economicamente mais pujante do país, não é por um acidente, não é por acidente, nem é por incapacidade das pessoas do Norte e do Nordeste, é porque há ali um direcionamento histórico ao longo de todo o século XIX. E se a gente for observar, né, mesmo com tudo isso, hoje são estados que têm problemas de caixa, né? Estão aí com dívidas astronômicas com a União, né? E essas dívidas acabam sendo outra vez partilhadas por socializadas por todo mundo, pelos membros da União. Né? Professor, eu tenho tempo só para mais uma pergunta. Eu sei que o senhor está participando dessa comissão estadual que vai pensar um pouco como celebrar, como relembrar esse momento da Confederação do Equador. Como é que está sendo esse processo? Bem, nós estamos nos esforçando, né, correndo contra o tempo. É uma comissão que abrange várias instituições, né, em Pernambuco. Não vou nem me arriscar a dizer todas para não correr o risco de esquecer alguma, né, mas são instituições culturais, universidades, a igreja, todo mundo somando esforços para promover um debate público, né, promover publicações através da Companhia Editora de Pernambuco, né, e, sobretudo, para levar para as escolas, para a educação, né, a discussão sobre esse movimento. Né? Pernambuco ainda não se colocou no cenário nacional num patamar digno da sua importância histórica, e isso a gente quer começar a fazer essa tarefa em casa, né? Resolver em casa e daí projetar para o Brasil. Muito bom, professor. Muito obrigado por essa aula magna sobre a Confederação do Equador. Espero que a gente tenha, da parte da comunicação da Assembleia, cumprido esse papel também, né? De levar adiante essa história, de contar um pouco do que ocorreu por aqui. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. O Em Discussão fica por aqui. Muito obrigado por assistir e até a próxima edição.